vamos aos detalhes, porque teve mudança no valor. E aí eu vou explicar por que teve mudança no valor. Inicialmente, até ontem, o acordo era de 41 milhões e 250 mil euros. Só que na última reunião, para o West Ham aceitar os valores que o Flamengo queria colocar nas parcelas até 2028, o West Ham fez uma exigência de aumentar um pouco do valor total até 42 milhões de euros, que para o Flamengo, teoricamente, beleza, sem nenhum problema. Você bota ali mais 750 mil euros e aí você bota o parcelamento da maneira que você deseja. E aí o Flamengo vai pagar ao West Ham 42 milhões de euros, sendo em 4 parcelas até 2028. E a primeira parcela à vista será de 15 milhões e 250 mil euros, ou seja, menos da metade. Então, é uma operação que eu considero de muito sucesso para o Flamengo, que o Flamengo está fazendo a contratação de um jogador por, entre aspas, apenas 42 milhões de euros, embora seja a maior contratação da história do futebol brasileiro, mas nós já debatemos aqui que, na minha concepção, vale sim a pena esse valor, pagar pelo Lucas Paquetá, vai parcelar durante alguns anos, em 2028, vai manter o fluxo de caixa muito bem, para poder fazer mais contratações e, além disso, vai fechar a contratação de um jogador de 28 anos pelo contrato de 5 anos. Ou seja, se ele cumprir o contrato integral dele com o Flamengo, ele vai ficar até 33 anos, que é basicamente a idade que o Jorginho, por exemplo, tem e chegou ao Flamengo. Então, num contexto, pelo cenário todo aí que a gente acabou de apresentar, eu considero uma baita contratação do Flamengo. Para aqueles que falam assim, ah, não vale. E aí eu vou deixar o meu questionamento. Com 42 milhões de euros hoje, qual jogador que você vai contratar que faz várias funções numa equipe? Ele pode fazer volante, meia e até mesmo atacante. Um jogador identificado com o clube, porque ele é muito identificado hoje com o Flamengo. Um jogador de seleção que vai jogar a sua Copa do Mundo e tem condições de jogar mais uma Copa do Mundo. Por qual jogador você vai encontrar no mercado por 42 milhões de euros? Então, eu considero uma baita negociação no Flamengo. Inclusive, Fernandinha, já avançando um pouco aí, o Flamengo espera ter o Lucas Paquetá em campo já no domingo, contra o Corinthians pela Supercopa do Brasil. Dando tudo certo, ele chega ao Rio de Janeiro na manhã dessa quinta-feira, já realiza exames médicos, faz trabalho no Ninho do Urubu, é registrado na CBF e fica à disposição para pegar o Corinthians no domingo. E tem um detalhe que talvez só quem trabalha no mundo do futebol ou os próprios jogadores percebem num movimento como esse de mercado, de você pegar 40 e tantos milhões, que é o valor que você vende um Estevão, que você vende um Endrick, que você vende uma joia super promissora para a Europa. Você faz o caminho inverso com valores iguais. O Flamengo desembolsar esse valor para trazer, podia ser o Paquetá ou qualquer outro jogador. Você sinaliza para o mercado, não só para o mercado de compra e venda, mas também para o mercado de jogadores. Assim, olha a nossa potência. Olha o que a gente é hoje. Não só a marca Flamengo, o tamanho da torcida do Flamengo, mas também o poder financeiro do Flamengo. Você acha que para uma próxima negociação com um jogador de um calibre, de uma prateleira maior do que esses que estão no Flamengo, que já é difícil, facilita muito, Lucas. Eles se falam, eles olham o que está acontecendo. Qualquer problema ou solução que acontece dentro desse cenário de mercado para o futebol, ele é muito importante porque ele passa a mensagem para quem pode vir para uma próxima temporada ou até para uma segunda janela agora, Lucas, para o Flamengo. Não, é um recado bizarro, né, que o Flamengo dá ao mercado com relação a essa chegada do Lucas Paquetá. A maior contratação da história do futebol brasileiro, ao meu ver, ainda segue sendo a do Romário em 95. Só que essa contratação do Lucas Paquetá, ela se equipara. E tem até uma grande diferença, porque o Romário, quando chega ao mesmo Flamengo, né, em 95, ele chega como o melhor jogador do mundo, e o Flamengo ainda ele tem a junção de outras 4 empresas para ajudar ali a contratação do Romário, e ali foi o ponto de endividamento do Flamengo, né? Ali que o Flamengo começa a se complicar financeiramente. Hoje, essa chegada do Lucas Paquetá ao Flamengo, ela é uma chegada em que o Flamengo faz um grande investimento tendo condição de contratar. Eu acho que esse é o ponto. Se é caro ou não é, isso fica um questionamento para o torcedor. O Vene deu a opinião dele, eu concordo com a opinião, não é um valor caro por aquilo que o Paquetá joga, por aquilo que o Paquetá é. A carreira, inclusive, do Lucas Paquetá talvez é muito menor do que a qualidade que ele tem. O Paquetá passa por Milan, Lyon e West Ham. Mas o Paquetá é um jogador que, se não tivesse esses problemas de aposta,
poderia estar jogando no Manchester City. Paquetá é um jogadoraço. Ontem eu cheguei a falar sobre como o Paquetá foi importante, inclusive, para a seleção em 2022 na Copa do Mundo. Então é um recado nítido do Flamengo ao mercado, que a partir de agora o Flamengo tem poder financeiro para fazer contratação desse nível. E falo mais, Vene, hoje o elenco do Flamengo é um grande elenco. Para chegar e jogar no Flamengo, as contratações que serão feitas terão que ser assim, no valor de 40 milhões de euros. Porque se você contratar um atleta talvez livre no mercado, um jogador de 10 milhões de euros, ele não chega para ter espaço no elenco do Flamengo tão qualificado. Só que nem sempre, Lucas, só você ter o dinheiro é o suficiente. Eu posso ter o dinheiro e falar, ô Messi, você quer jogar aqui no Botafogo? Eu tenho dinheiro. E ele vai olhar e falar, não, eu não quero. Hoje é o maior problema do Flamengo. Eu tô inseguro ainda. O problema do Flamengo não é dinheiro hoje. Eu vou dar um exemplo que, inclusive, tá no próprio West Ham. O Tati Castelhanos, atacante, o Flamengo queria muito. A Lazio, na ocasião, e quando eu falo na ocasião, 5 meses atrás, queria fazer negócio com o Flamengo, só que o jogador entendeu que não. Nesse momento, eu prefiro ficar na Europa, eu não quero ir para o futebol sul-americano. E ele preferiu ir para o West Ham, que vai brigar para não cair para a segunda divisão. Inclusive, o salário dele pode cair pela metade por conta disso. Só que com esse movimento aqui, se você pega um Lucas Paquetá, ele vai voar até a Copa, aí vamos lá, ele é convocado. E aí vai tudo ajudando, tudo vai potencializando, né? O tipo de vitrine que você vira, o cara ganha um título, um CT já com estrutura, e aí um vai falando com o outro. Essa sinalização que eu tô tentando explicar para vocês do mercado. Ele mostra, o Flamengo mostra para o mercado que qualquer jogador de qualquer prateleira hoje pode jogar aqui. Valoriza o futebol brasileiro, obviamente, mas obviamente valoriza a sua marca e o seu cenário. Na hora dele negociar na segunda janela, vai ser muito mais fácil do que foi agora nessa janela e na próxima vai ser mais fácil ainda, porque isso é um recado muito, muito interessante e muito grandioso que o Flamengo passa para o mercado, o Vene Casagrande. Fernandinha, no seu comentário você estava fazendo comparações de valores de jogadores que saíram daqui e foram para o exterior. Sim. Vamos pegar no caso do próprio Flamengo. Em 2017, 2018, o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros. E o Flamengo está contratando hoje, 5 ou 6 anos depois, o Lucas Paquetá por quase o mesmo valor. O próprio Lucas Paquetá ele foi vendido por 35 milhões de euros, podendo chegar a 40, 45 através de metas. E hoje o Flamengo paga um valor maior do que propriamente o Paquetá foi vendido na ocasião. E muita gente criticou o valor da venda na ocasião. A gente está acompanhando de perto uma mudança de patamar, e aí até brincando com a frase do Bruno Henrique, porque de fato é isso que o Flamengo está se tornando atualmente. E foi exatamente o que o Lucas falou, e ele fez uma comparação que eu acho extremamente justa. A contratação de 95 de Romário, que muita gente trata como a maior contratação da história do futebol brasileiro, aconteceu por acaso. Porque quem acompanhou uma série que inclusive a Globoplay lançou, pôde ver os bastidores, que aquilo ali aconteceu sem planejamento. Inclusive o Flamengo era uma bagunça. Hoje o Lucas Paquetá, ele tem a oportunidade de voltar para a casa dele, porque o Flamengo hoje é organizado. E ele não vai deixar de ganhar um bom salário. Muita gente trata, não, ele está deixando de ganhar. Não, ele vai continuar ganhando muito dinheiro, só que hoje ele vai viver um Flamengo estruturado, um Flamengo que dá condições de trabalho para ele, um Flamengo que dá condições de briga por títulos para ele, que inclusive ele precisa disso na carreira. Ele não tem grandes títulos conquistados na carreira, apenas com a seleção brasileira. Por clube ele não ostenta isso e no Flamengo ele vai ter essa oportunidade. E na verdade, em 95, existia uma guerra fria no futebol carioca, né? Era uma guerra fria mesmo. Um queria mostrar mais poder que o outro e fazia loucuras e a gente até... Era uma bagunça. A gente até colhe hoje em dia nos clubes o que aconteceu. E o Romário, ele tinha acabado de ser campeão do mundo. Ele é o Romário. Não dá pra comparar, não tem como muito comparar. Diferente. Até o movimento e até o futebol. Hoje é uma coisa e aquela época era outra coisa. Mas o Romário é o Romário, né? Só que eu acho, Fernandinho, esse recado do Flamengo é importante. Pós-Romário, eu considero... Gente, compra. Eu não estou falando de jogador chegando livre a um clube, tá? Compra, operação de comprar um jogador. Pós-Romário, Lucas Paquetá é maior. Ô, Vene, mas eu acho que até em relação a nome mesmo. Essa não, contratação mas é de impacto muito tem grande. Sidorf, tem Ronaldinho Gaúcho, tem Ronaldo. Tudo bem, mas olha só, a grande tem questão Suárez. é que eu concordo, mas a gente está falando de um atleta que volta no auge físico. A gente fala de Sidorf e de Suárez, que talvez não, eles estão em outra prateleira de futebol, sem dúvida nenhuma, com relação ao Lucas Paquetá. Mas o Paquetá, ele faz um movimento no auge físico dele aos 28 anos de idade. Eu entendo o que você está falando, e talvez não seja nem o nome do Paquetá, mas o valor que ele vem. Entende? E aí eu acho que é essa mensagem do mercado mesmo, exatamente. É o valor. Né? Porque você pegar o Ronaldinho Gaúcho, cara, trazer ele de volta, ele ser campeão da Libertadores, é absurdo. Tem uns nomes que são absurdos.
Mas eu entendo o que você está falando. Nessa questão, você desembolsa gente 50 milhões. De compra, eu considero a maior pós-Romário. Isso é muito... Tem algumas outras compras que chamaram atenção na ocasião. Eu vou lembrar do Tevez. Corinthians, Alexandre Pato, Corinthians. Edmundo no Vasco, 99. Edmundo no Vasco também foi pesado. Mas assim, a forma como está sendo a do Lucas Paquetá... Porque, gente, as pessoas precisam analisar que jogador é o Lucas Paquetá atualmente. Ele está vivendo o auge da forma física dele. Fernandinho, você é da área. Claro. 28 anos é o auge. É a curva maior. É a curva maior de um jogador. Ele ainda vai performar e muito futuramente, não só com a camisa do Flamengo, por exemplo, com a camisa da Seleção Brasileira. E além do ganho técnico em campo, por exercer várias funções, o Flamengo futuramente ainda pode lucrar com ele. Exemplo, chegar ao mundo árabe e oferecer uma grana absurda para o Lucas Paquetá e ele quiser, e o Flamengo pode vender o Lucas Paquetá. Muito bem, é 9h30 da noite no Morumbi, São Paulo e Flamengo. Vamos colocar aqui o campinho. Vê se vai ser mais ou menos por aí, ou se você não tem informação em relação a isso, ao provável Flamengo. Rossi no gol, Varela pelo lado direito, Léo Ortiz, Léo Pereira, dupla de zaga, Alexandro pelo lado esquerdo. E aí a gente começa com o Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, o Plata pelo lado direito, o Carrascal esquerdo e o Pedro lá na frente. Vai ser isso aí, Vene Casagrande? Olha, é o provável Flamengo sim, não vejo motivos, ou talvez o Felipe Luiz possa fazer alguma mudança em relação ao time do São Paulo que vem a campo, porque a gente sabe que o Felipe Luiz monta muito a equipe do Flamengo baseado no que ele vê e enxerga do adversário. Mas hoje, se eu tivesse que fazer uma escalação, sei lá, ideal do Flamengo, esse seria o meu time. Então, por isso que eu digo o provável Flamengo. E aí eu tô curioso para ver o Arrascaeta em campo, porque vai ser o primeiro jogo dele na temporada, e o próprio Jorginho também, que pode fazer a sua estreia na temporada. E os demais jogadores, eu acho que são hoje os titulares mesmo. Talvez o Cebolinha, eu acho que o Cebolinha briga muito por uma vaga na equipe titular e botaria o Carrascal na ponta direita, deixaria o Plata para o segundo tempo, iniciaria com o Cebolinha, mas eu acho que esse aí é o ideal. E estamos falando de um elenco do Flamengo, olha quantas opções eu acabei de mencionar aqui. Então, essa é a importância de ter bons jogadores, porque dá a oportunidade do Felipe Luiz pensar na melhor estratégia possível, pensando no adversário. Eu estava fazendo as contas aqui de qual temporada que vai entrar a Arrascaeta, a 8ª temporada. 19, ele fez a de 19, a temporada 20, a 21, a 22, a 23, a 24, a 25 e está entrando na 8ª temporada. Olha só, Lucas, a gente está falando de um time super potente, que na última década briga por tudo, que é o Flamengo, com o elenco, e um jogador com uma identificação tão plena como a Arrascaeta e que está entrando na sua 8ª temporada. Raridade no futebol brasileiro, diria até no futebol mundial hoje, né? E o cara performando, a gente pode dizer que a última temporada dele, em números pessoais, foi a melhor temporada dele no Flamengo. Isso é incrível. Não, o Arrascaeta é algo a ser estudado de fato, né? Porque não é normal a gente ver um atleta performar durante tanto tempo e num auge, né? Porque é difícil você ver um momento que o Arrascaeta cai de qualidade, muito pelo contrário. O próprio ano passado, como você falou, ele consegue se reinventar fisicamente, tecnicamente e ter um ano melhor do que todos os outros anteriores ao futebol brasileiro. Então, assim, é um atleta que talvez, como a gente estava comentando até, não lembro se foi ontem ou anteontem, o Arrascaeta dessa geração do Flamengo, ele tem se tornado o cara, né? Ali ao lado do Bruno Henrique, eu acho que até tecnicamente o Arrascaeta é o grande nome dessa geração do Flamengo. Um grande jogador, um atleta que tem essa possibilidade ainda de disputar uma Copa do Mundo novamente em 2026. Jogadoraço, Fernanda. Assim, é impressionante o que é o Arrascaeta de fato. E ele falou com a Flamengo TV sobre a expectativa. É isso aí, nação rubro-negra! Vene Casagrande cravou dessa quarta-feira, Paquetá é do Mengão. Fim da novela no Flamengo. Paquetá é do Flamengo, vai jogar muita bola. Chega logo, Paquetá, no Rio de Janeiro, deixa o manto sagrado e pega a camisa de titular, meu filho. Número 14, número 20, o número que você quiser. Joga por aquele lado ali do Luiz Araújo e vamos pra cima deles com tudo. Domingão vai ter estreia do Paquetá na final da Supercopa, então assim, tô na expectativa muito boa de que o Flamengo vai fazer uma baita de uma partida, já vai conseguir o primeiro título da temporada 2026, que é o da Supercopa. Vocês concordam? O que vocês acham? Hoje, lembrando, hoje tem jogo, né? Flamengo e São Paulo. O Flamengo vai pra cima com tudo do São Paulo. Eu tô muito confiante de que o Mengão vai conseguir essa grande vitória, essa grande... já conseguir já esses 3 pontos em cima da equipe do São Paulo. Vocês concordam? Me diga a expectativa de vocês para
para esse grande confronto? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.